capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos vai falar assim: E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, e acompanhou até a Ásia Sopáter de Bereia e dos da Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico e Trofimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois de 2 dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a pregação até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e todos ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo no navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios, e no outro aportamos em Samos. E ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não deter-se na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho.
e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mas a bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. O capítulo 20 vai falar sobre a missão grandiosa de Paulo. Paulo, ele era testemunha viva de Jesus. Paulo, ele recebeu um dom grandioso da palavra, da profecia, da cura e da libertação. Paulo era um vaso totalmente preparado para exercer um grande ministério. Paulo foi perseguido, atribulado, aprisionado, mas Paulo não desistia de pregar o evangelho. E o que é pregar o evangelho? Pregar o evangelho é dizer ao mundo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Porque o mundo vive aprisionado, em cadeias, em prisões espirituais. E quando nós evangelizamos e dizemos ao mundo que Jesus é o Senhor, que Jesus é libertador, que Jesus cura, que Jesus faz milagres, nós estamos dizendo que o reino de Deus existe. Estamos dizendo que as pessoas têm a oportunidade de conhecer Cristo, de conhecer Jesus, o resgatador, o purificador de todos os nossos pecados. E quando nós colocamos isso diante das pessoas, nós estamos fazendo com que o nosso conhecimento chegue até aqueles que não conseguem entender ou compreender. Porque quando Deus dá, Deus espera que nós compartilhemos o nosso conhecimento. Só que nós precisamos entender que muitos vão ouvir as nossas vozes, mas muitos vão rejeitar aquilo que nós estamos falando. Porque a batalha ela é espiritual. Então que nós precisamos nos preparar em jejum, em oração, para que as vidas, as almas possam receber desse alimento. E quando as almas recebem desse alimento, nós compreendemos que o poder e a glória de Deus se manifesta na vida das pessoas que abrem o seu coração. Porque muitas vezes a dureza do nosso coração está nas dores, nos traumas que nós vivemos na infância. Está nas dores que nós passamos, nas perdas, nas dificuldades, nas aflições. E a dor, ela vem e para que nós possamos também ser provados. Porque Jesus, ele foi provado no deserto, quando ele estava com fome. Qual é a situação hoje que você está enfrentando? Você está precisando do quê? É nessa área que Satanás quer tentar a sua vida com facilidades. Porque o caminho é estreito. E quando nós entendemos que o caminho é estreito, nós entendemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Nós queremos entender que o Senhor, assim como fez com Paulo, ele usa as nossas vidas para impactar outras vidas. Se nós observarmos aqui o sermão de Paulo, durante 3 horas, um jovem ficou sonolento de tanto tempo que estava
sendo aquele sermão. Talvez ele tivesse estudado muito, talvez o seu cansaço era mais emocional e ele caiu. Quando ele cai, Paulo abraça ele e sente a alma do garoto. Paulo, com a sua plenitude que ele tinha da sua unção ministerial, ele sentiu a alma daquele jovem. E o jovem, ele andou, ele ficou vivo. Para muitos, parecia que o jovem estava morto. Então, quando o garoto cai e ele levanta sem vida, mas Paulo abraça ele e sente a alma dele, a alma daquele garoto volta a viver, porque o amor de Paulo, porque a unção de Paulo foi revelada naquele abraço. E quantas vezes alguém que está precisando do nosso abraço, alguém que está precisando de uma palavra nossa, alguém que está precisando de um consolo na alma. E muitas vezes as pessoas estão como mortas. As pessoas não oram mais, as pessoas não jejuam mais, as pessoas não meditam mais na palavra, e isso é a pior morte. Porque essa morte espiritual, ela deixa de transmitir a energia necessária que nós precisamos para sobreviver. E quando nós entendemos e compreendemos a revelação da palavra de Deus aos nossos corações, nós compreendemos que o Senhor, ele vem para tirar todas as nossas feridas. O Senhor, ele vem para resgatar as nossas almas da escuridão, da morte. E quando nós entendemos que todas as coisas são possíveis, quando nós cremos em Jesus, tudo é possível quando nós confiamos que Jesus está do nosso lado, que Jesus ressuscitou e que Jesus está voltando. E quando nós compreendemos e ouvimos a voz de Deus, nós entendemos que nada pode nos parar, que nada pode nos abalar, que nada. E que o Senhor muitas vezes nos leva a pessoas que nós nem imaginamos. Por que estamos aqui, Senhor? O que viemos fazer? Mas é para justamente nós abraçarmos e justamente nós sentirmos que a alma da pessoa está voltando, que a alma está vindo para glorificar o nome de Deus. Quantos mortos nós temos visto neste mundo? Quantas pessoas estão mortas, vivas, mas estão mortas espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente. E onde quer que esteja um campo de morte, o Senhor, ele vai trazer vida para você. Ele vai trazer restauração, ele vai trazer abundância, ele vai trazer bênção, ele vai trazer vitória para as suas mãos, porque o Senhor é poderoso. Paulo, ele ensinava, e ele ensina nessa palavra que nós precisamos nos edificar e dar herança entre todos os santificados. E o que significa isso? Significa dar a liberdade do Espírito Santo na vida das pessoas. E quando o Espírito Santo pode ter liberdade em mim? Quando eu renuncio o meu pecado, quando eu determino que eu não quero mais pecar, que eu não quero mais errar, e é aí que o Espírito Santo vem. E ele tem autoridade para poder te consolar, para poder ministrar no seu coração. Paulo ainda diz que nós não podemos cobiçar prata, nem ouro, nem vestuário, nada de ninguém,
porque Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a vaidade, a luxúria vai nos tirar da presença de Deus. E muitas vezes Deus quer falar conosco. Muitas vezes Deus quer nos alertar. Porque melhor coisa é estar na presença de Deus. Os dias estão difíceis. E quem pregará a palavra de Deus para nós? Então nós temos que agradecer por aqueles que ainda têm forças de Deus para pregar o evangelho, para anunciar a palavra, porque essa palavra ela precisa estar no nosso coração. Porque quando vier o dia mau, quando vier o dia difícil, quando chegar o fim dos tempos, a palavra vai estar no nosso coração e nós não seremos levados a mentiras, não seremos levados ao engano, não seremos levados, porque muitos serão enganados. E nós precisamos estar firmes e fortes nessa palavra. Que nós possamos ser caminho, que nós possamos ser escada, que nós possamos ser ponte para as pessoas que necessitam conhecer Jesus. Que você hoje receba essa palavra no seu coração. Que onde você estiver, que você seja instrumento de Deus para as pessoas. Que através da luz da palavra que habita em você, pessoas venham a se arrepender, venham a renunciar os seus desejos carnais e venham a desejar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, o seu lar. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.